Aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo Enilson Ribeiro, da Rede Amiga da Criança. Nós vamos falar sobre a campanha nacional de enfrentamento à situação de moradia nas ruas de crianças e adolescentes. Criança não é de rua, campanha nacional. Essa semana, inclusive, a data foi lembrada mais uma vez. Prazer ter aqui, Enilson. Prazer, prazer. Bom dia a todos que participam e que estão acompanhando nesse momento o Bom Dia Maranhão. Bom, no dia 23 de julho a gente tem um marco aí, né, importante, infelizmente com um evento, com uma situação negativa, no caso a chacina da Candelária, ocorrida no Rio lá em 1993, e aí lá em Fortaleza em 2007 começa essa organização, esse movimento no sentido de reforçar a necessidade de refletir sobre essas questões, né, Nilson? Como é que o Maranhão tem participado desse movimento? Tem. Desde 2007, inclusive, o Maranhão tem participado das ações, que são as ações, inicialmente elas aconteciam em abril, né? E aí, a partir de muita reflexão, a gente resolveu colocar o dia da chacina da Candelária, que é o dia 23 de julho, como o Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes. Então, desde o início, desde 2007, a Rede Amiga da Criança participa, tanto pensando e executando a ação a nível de Brasil, que já praticamente todas as capitais brasileiras já fizeram a Ação Nacional Criança Não é de Rua. O que você destaca como uma prioridade nesse momento? A gente sabe que as organizações não governamentais, diversos setores da sociedade trabalham no sentido, primeiro, até de levantar dados, né? A gente tem dificuldade em levantar esses números. Sabe-se que é um público que é variável, né? E que a prioridade, geralmente, é fazer com que essas crianças e adolescentes voltem para o convívio familiar, né? Nosso grande desafio é justamente isso, um diagnóstico, né? Porque a gente sabe que a situação de rua ela tem várias configurações, né? Várias situações que acontecem dentro da rua. Então, a gente, sem saber os dados, sem ter diagnóstico, sem saber a realidade, a gente não consegue pensar políticas públicas, né? A gente não consegue pensar políticas públicas que dê conta, de fato, da realidade, né? Então, o grande desafio que a gente tem hoje no Estado brasileiro é que, desde a década de 70 que começou a trabalhar de forma efetiva com meninos e meninas em situação de rua no Brasil, a gente vem pedindo a questão dos dados, de um diagnóstico, de pesquisas específicas para a gente saber a realidade. Mas desde então, a gente não tem, o Estado brasileiro se nega. A gente sabe quantas cabeças de gado tem no Brasil, quantos animais dormem na rua, a gente sabe quantas pessoas trabalham em pet shop, mas a gente não sabe quantas crianças e quantos adultos dormem na rua no Brasil. Então, assim, a gente tem uma disparidade muito grande do que é prioridade no sentido de políticas públicas. É um público que acaba vivendo sob a sombra da invisibilidade. Né, infelizmente. Existem 3 situações aqui definidas, né? A situação de trabalho na rua, a situação de moradia de criança e adolescente na rua e a outra situação em que a família inteira está naquela situação de rua. Né? Quando a gente fala de situação de rua, a gente não fala só da moradia de rua. A gente fala de todas as situações de vulnerabilidade que acontecem quando o indivíduo ele tem um vínculo maior com a rua. Então, as pessoas que passam o dia todo trabalhando na rua e que às vezes só dormem em casa, elas estão submetidas às mesmas vulnerabilidades de quem dorme na rua, né? Com essa diferenciação de que esse indivíduo ele dorme numa casa, numa residência, mas o dia dele, o vínculo dele maior é com a rua. Então, ele está vulnerável tanto quanto o indivíduo que está morando na rua também. Então, quando a gente fala de situação de rua, a gente está falando do menino e da menina que passa o dia todo trabalhando na rua, que tem um vínculo maior da rua, que passa às vezes o dia todo brincando na rua e que só volta para casa à noite. Então, a gente fala de todas essas configurações, e aí tem as famílias inteiras, né? Aqui mesmo em São Luís a gente tem casos de famílias inteiras em situação de rua, né? De vai pai, mãe e algumas famílias que se formam na rua. Pessoas que se conhecem na rua e que desenvolvem um vínculo que é um vínculo que é tão forte quanto um vínculo familiar. Ainda que instável, por conta das situações de vulnerabilidade da rua, mas existem famílias que se formam dentro da rua, né? Então, são vários perfis de pessoas, né? Vários perfis sociais que a gente encontra dentro da situação de rua. E aí, como é que está a situação, por exemplo, em relação à assistência a essas famílias aqui? É preciso avançar mais? Precisa muito. Nós temos um histórico, aqui no Maranhão, na década de 90, a gente tem um histórico muito bom, assim, de ótimas experiências no sentido de trabalho com meninos e meninas em situação de rua, reconhecido internacionalmente, mas de 2000 para cá a gente tem capengado muito, assim, as políticas públicas, elas se unificaram no Brasil, né, com o Sistema Único de Assistência Social, e aí, por conta disso, muitas metodologias que eram específicas de cidades, elas desapareceram, né, e deram vaga a uma metodologia que é uma metodologia única para o Brasil todo, mas a gente sabe que o Brasil ele não tem uma realidade única,
né? Então, existem especificidades que elas precisam ser tratadas como especificidades. E aí, aqui em São Luís, a gente tem tido esse retrocesso, né? O que era a educação social de rua, que era o trabalho mais próximo dos meninos, de fazer o processo de educação no espaço da rua, sem precisar que um menino e a menina saiam da rua, essas metodologias a gente se perdeu. Né, a gente perdeu. E aí, quando eu sou educador social, eu acredito muito que a melhor maneira de superar a situação de rua é quando o menino e a menina ela tem consciência que ela está na rua. Quando o indivíduo que está na rua, ele tem consciência de que ele está na rua, tem consciência da situação dele e ele também participa do processo de mudança. Né? Então, é uma relação que precisa ter o Estado e do indivíduo também ter consciência disso. Cada um pode fazer a sua parte também, à medida que ainda há muito preconceito também em relação a essa população. Com certeza. Eu falo muito que são invisíveis, são alegorias da cidade. A gente passa na Deodoro, tem pessoas em situação de rua, mas se a gente for desenhar a Praça Deodoro, a gente não vai conseguir identificar isso, a gente não vai ver. As pessoas não desenham a Praça Deodoro com as pessoas que estão na rua e que estão na rua ali desde a década de 60, da década de 50, que utilizam aquele espaço em situação de rua. Então, elas são invisibilizadas, espaço-tempo histórico, né? E a gente percebe que elas são invisibilizadas tanto pelo poder público, né? Pelos comércios, pela sociedade como um todo. Elas são invisibilizadas mesmo. Assim. A gente passa por cima, pisa às vezes, mas a gente não vê. Faz questão, às vezes, de não ver, inclusive. Que a gente possa mudar esse comportamento, essa é a realidade. Obrigado, Nilson Ribeiro, da Rede Amiga da Criança, pela entrevista. Agradeço também. Muito obrigado. Obrigado.